Graça e paz a todos. Amém. Os irmãos ainda estão em pé. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Então, João 14, versículos 13 e 14. Diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Mantenho ainda aberto em João. Vejo que aqui Jesus ele está trazendo um ensinamento novo. Porque até então, os discípulos já estavam fazendo sim algumas coisas em nome de Jesus. Por exemplo, quando Jesus enviou os 12, quando enviou aqueles 70 discípulos e deu poder a eles de expulsarem demônios, curarem enfermidades, eles mesmos, quando aqueles 70 voltam assim, prestando aquele relatório ao Senhor, alegres, eles, Senhor, no teu nome até os demônios se nos submetem. Ou seja, eles estavam expulsando os demônios em nome de Jesus. Só que quando tu está expulsando um demônio em nome de Jesus, tu não está diretamente orando, porque tu está dando uma ordem diretamente ao demônio. Então tu não está fazendo uma oração. Tu pode fazer uma oração na tua casa, ou até naquele momento ali, tu pode sim orar a Deus, daqui a pouco, se a tua fé está fraca e tal, pedir, Senhor, aumenta a minha fé, mas aí é diferente, é uma outra situação. Oração é uma coisa, tu está falando com Deus, mas agora no momento que tu expulsa um demônio em nome de Jesus, tu não está fazendo uma oração, tu está dando uma ordem. Só que no que tange a oração, Jesus, nesse momento, ele está ensinando aos seus discípulos que eles deveriam orar em nome dele. Ou seja, porque ele é o mediador. Ele é o mediador. Ele recém tinha falado o quê? Um pouquinho, se a gente voltar ali, João 14, 6. Versículo conhecidíssimo, Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez Jesus se apresenta como o único caminho para chegar ao Pai, logo na sequência ele ensina sobre que a forma de nós orarmos não é achando que nós, por nossa própria conta e mérito, podemos nos achegar a Deus. Mas nós só podemos nos achegar a Deus, ao Pai, por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. E aí então ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, no versículo 13, João 14, 13, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Depois, no capítulo 15 de João, Jesus vai reforçar isso, no versículo 16. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, novamente, aqui Jesus reforçando, relembrando esse aspecto. E, posteriormente, no capítulo 16, Jesus mais uma vez vai relembrar. E olha só que interessante. João 16, versículo 23 e 24. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Olha que interessante, esse ensino de Cristo aqui, de fato, era novo. Por isso que ele diz, até agora, nada pedistes em meu nome. Porque naquela ocasião ali, que é a ocasião da última ceia, é a ocasião onde ele está ensinando isso. Por isso que até então os discípulos não tinham pedido nada em nome dele.
Mas a partir de então, Jesus está estabelecendo um padrão. Um padrão que está vindo, por quê? Porque isso está vinculado ao sacrifício de Cristo na cruz. Jesus, ele morreu por nós, justamente para nos abrir esse caminho. Ele nos consagrou um caminho. Como a gente vai ver lá em em Hebreus. Né? Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Olha só, Hebreus 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, que é Jesus Cristo, né, o sacerdote, ou seja, o mediador, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, ou seja, tudo isso aqui está mostrando o quê? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é também o sacrifício. Ele se ofereceu por nós, em sacrifício, derramou o seu sangue. Tudo isso para que, com base na redenção efetuada por ele na cruz, nós pudéssemos ter acesso a Deus. Por isso que Jesus traz esse ensino, né, de nós orarmos em nome dele, e justamente então entendendo, né, que nós temos acesso a Deus por meio do sacrifício, por meio do perdão alcançado pela obra de Cristo. Ele traz esse ensino na última ceia. Sabe, não é, tipo assim, ele poderia ter trazido antes, não vou dizer que não poderia, mas é digno de nota e de nós prestarmos atenção por que ele traz ensino somente, né, na última ceia. Ele institui a ceia, ele ensina, né, sobre orarmos, né, em nome dele, tudo isso nesse momento, e justamente onde logo na sequência ele seria preso e naquele mesmo dia morto por nós. Por quê? Porque tudo isso, orar em nome de Jesus, é entendermos que ele é o mediador, ele é o representante, ele é o único pelo qual nós podemos nos achegar ao Pai. Então nós vemos, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, só antes de continuar aqui, vejam, nós estamos sendo exortados a orarmos, e orarmos por todos, né? Intercedermos por todos os homens. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por isso precisamos orar, né, por todos os homens. Só que daí nós vamos ter uma verdade tremenda, né, revelada aqui no versículo 5. Diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, veja, Jesus, ele é o mediador. Por quê? Porque ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Ele se ofereceu na cruz, morreu por nós, nos redimiu com o seu sangue derramado. E por isso ele é o mediador, o único. A palavra que não foi dita, a ordem para interceder não é para todos nós? Todos nós não devemos interceder? Mas quantos mediadores há? O texto deixa bem claro. Um só mediador. Ou seja, mesmo nós intercedendo, nós não somos mediadores. Só há um mediador, que é Jesus. Porque ele derramou o seu sangue. Vamos abrir também, meus irmãos, Romanos. Romanos capítulo 8.
Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vejam, o Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Então existe uma intercessão perante o Pai. Existe uma intercessão perante Deus e ela é feita a favor dos santos. Ela é feita, né, pelos santos. Ou seja, os santos são o alvo da intercessão. E quem é que intercede pelos santos? O Espírito Santo. Aí, nós vemos aqui, e uma coisa, quem são esses santos? Esses santos são todos nós, é o povo de Deus. Todos os salvos em Cristo são esses santos que estão descritos aqui. Alvos da intercessão do Espírito Santo. O mesmo texto aqui, um pouquinho mais adiante, no capítulo, ainda no capítulo 8, né? Mas no versículo 33 em diante, vai dizer assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então vejam, além do Espírito Santo interceder por nós, Jesus também intercede por nós. Aí, vejam, onde é que Jesus está intercedendo por nós? Ele está à direita de Deus, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Versículo 34. Aí, só que não para por aqui, né? Sobre Cristo, sobre essa função de Cristo como nosso intercessor. E esse tipo de intercessão é algo único de Cristo. Porque, assim como o Espírito Santo, o Filho também é Deus. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. É um único Deus, mas três pessoas. E a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho intercedem por nós perante o Pai. E aí, nós temos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, onde diz assim... Vamos só voltar um pouquinho aqui no versículo 22. Hebreus 7, versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, ou seja, quem eram aqueles, né, que eram impedidos pela morte? Os filhos de Arão, a descendência de Arão. Né? Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, né? Eles sempre, óbvio, eram pecadores, morriam e tinham sempre ser substituídos e tal, mas agora Jesus, ele morreu por nós e ele ressuscitou. E uma vez que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a morte não mais tem poder sobre ele. Por isso que ele é um sacerdote eterno. E aí vai dizer assim, ó, então, ó, lendo novamente 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, no caso aqui, Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vejam, ele pode salvar perfeitamente quem? Aqueles que por ele chegam a Deus. Não é aqueles que tentam chegar a Deus por Maria, não é aqueles que tentam chegar a Deus por Pedro, por Paulo, por João, ou São não sei das quantas, a Santa fulana de tal. Não é por meio desses. Aqueles são salvos de maneira perfeita, como diz aqui, né? Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele, Jesus Cristo, os que por ele se chegam a Deus. Por quê?
Porque Jesus Cristo está aqui, ó, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele é o nosso intercessor, está sempre intercedendo por nós, para com o Pai. Jesus. Ele, essa glória é a glória de Cristo. Ele é o nosso Salvador. Aí, nós temos também um texto, né, em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 1. Versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então vejam, Jesus aqui, ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, que justamente está intercedendo, está defendendo a nossa causa, né, como nosso advogado, para com o Pai. E em que base que Jesus faz isso? Justamente na base da redenção, na base da obra sacrificial dele, nos substituindo na cruz. Porque o seu sangue, ele mesmo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E é por isso que ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Ele é aquele que advoga a nossa causa, nos justifica, nos perdoa os pecados. Jesus. A gente viu aqui em todos esses textos aqui algum adendo. Tipo assim, Jesus mais, né, o apóstolo tal, Jesus mais o patriarca, o Abraão que era o amigo de Deus, o Paulo, né, que era o apóstolo, o Pedro, né, e tal. Tinha aqui algum, ou juntamente de sua mãe Maria, e tal. Tinha alguma coisa assim em algum desses textos? Não. É unicamente Jesus. Mas, né, como nós estamos já há várias semanas, né, alguns meses, na verdade, abordando sobre a seita, né, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, e já nessas últimas 2 quintas-feiras, né, abordamos esse aspecto, né, do culto às imagens, né, o culto aos santos, a idolatria, né, e tudo mais que existe, né, nessa seita. E hoje, então, o foco, né, é a intercessão dos santos. Né, a intercessão dos santos. E assim, a intercessão dos santos é algo que existe. Mas de quais santos? Dos santos que estão vivos. Os santos que estão vivos, ou seja, os santos que não morreram, intercedem sim uns pelos outros. Quando eu digo, né, quando eu apresentei aqui o Espírito Santo e Jesus Cristo como intercessores, eu não estou dizendo que nós não podemos interceder uns pelos outros. Então, ou seja, eu não estou negando que os santos não possam interceder. Os santos que estão vivos intercedem. São chamados a interceder. Vamos ler aqui, né? Por exemplo, Efésios. Efésios, capítulo 6. Apesar que, assim, só antes de a gente abrir esse texto de Efésios, meus irmãos, deixa eu só abrir com os irmãos aqui alguns textos, tá? Mostrando o uso que a Escritura faz da linguagem, né, desse termo. Né? Como é que esse termo santos, né, ela é usada nas Escrituras, para nós entendermos. Por quê? A gente já viu, né, que vários dos termos que o catolicismo vai utilizando, eles dão um novo significado para as palavras. Um significado, sabe, que eles inventam ali e atribuem para as palavras. E eles não usam as palavras, muitas vezes palavras que estão na Escritura, eles não usam elas no sentido em que elas estão nas Escrituras. Mas eles torcem o sentido dessas palavras e dão um novo significado. O próprio termo santos. Quando a Igreja Católica usa o termo santos, eles normalmente não usam isso para se referir a todo o povo de Deus. Mas sim a uma casta, né, daqueles que são canonizados. E por mais que eles supõem, né, assim, pode existir, né, santos que não foram canonizados, mas assim, na visão católica,
né? Só é chamado santo aquele, né, que teve uma vida, né, completamente piedosa, viveu lá, tá todo, né, num padrão assim, né, que eles consideram assim, tipo, uma pessoa que vivia, né, fazendo jejum e estava lá, né, se isolou num mosteiro, não sei o que, né, ou que nem lá, aquela que já se sabe, né, que é uma fraude, né, mas a Madre Teresa de Calcutá, né, uma santa, né, olha que mulher e tal, que a gente já sabe que a mulher fazia um monte de coisa errada, né, maldosa, assim, né, sádica, né, porque ela tinha uma perspectiva doutrinária na mente dela de que o sofrimento purificava, né, as pessoas. Então, ela propositalmente, né, aqueles que em tese ela estava cuidando, ela deixava eles sofrendo propositalmente. Isso tem testemunho de muitas pessoas. Já foi feito, foi escrito livro sobre isso, né, já foi investigado isso a fundo. Né, não é uma coisa inventada, assim, né, isso é algo verídico. Né. Essa situação da tal da Madre Teresa de Calcutá já foi desmascarada. Né. Então, né, deixavam as pessoas sofrendo, as pessoas que ela estava lá cuidando, né, doentes e tal. Na verdade, ela não estava lá cuidando, né, e tentando, sabe, diminuir o sofrimento daquelas pessoas. Pelo contrário, muitas vezes deixava eles lá sofrendo, né, por entender que o sofrimento era purificador, sabe? E, né, então, assim, mas na visão católica, então, né, tem alguns, né, um grupinho selecionado, né, que são, né, chamados de santos. Só que, por mais que todos nós somos chamados para viver, sim, uma vida de piedade, entendo aqui que eu não estou, de modo algum, entendo as minhas palavras como que negando, então, que a gente não precise buscar uma vida de santidade. Pelo contrário, nós devemos nos empenhar com diligência para sermos santos. O Senhor tem se chamado para nós em várias vezes na Escritura, né? No Antigo e no Novo Testamento. Sede santos porque eu sou santo. Então, e esse sede santo é no sentido, né, dessa santidade prática. Mas existem dois aspectos da santidade. Tá? Existe essa santidade que é prática, que nós devemos desenvolver, aperfeiçoar, crescer em santidade, dia após dia. Mas existe o aspecto posicional, pelo fato de estarmos em Cristo. Uma vez que fomos salvos pela fé em Jesus, nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, nós somos chamados, todos nós, de santos. Então, todo salvo é um santo. Todo salvo é um santo. Paulo falando aos Romanos. Paulo falando aos Romanos, que no capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim, ó, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Alguns que estavam em Roma, ó, o grupinho aí mais aperfeiçoado que está no meio de vocês aí, né, chamados santos, é isso? Ou é todos? O que o texto diz aqui? A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Ou seja, todos os crentes de Roma eram santos. Próxima carta, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha só a quem Paulo está direcionando, né? Quem são os destinatários da carta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, o que isso significa? Que todos os que invocam a Jesus Cristo, em todo lugar, são chamados santos. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, toda a região da Acaia, que era a região onde ficava, né, a cidade de Corinto, ele disse, ó, com todos os santos que estão em toda a Acaia, ou seja, todos os crentes, todos os salvos, todos os filhos de Deus,
né? É isso. Ou seja, todo filho de Deus, todo aquele que pela fé em Jesus foi feito um filho de Deus, esse também foi feito um santo. Olha o final da carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Versículo 12 e 13. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. De quem é que Paulo estava falando? Todos aqueles que estavam com ele, na região onde Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, aqueles irmãos que estavam com ele, ou seja, a igreja que estava com ele, a congregação, né, que estava juntamente com Paulo, estava mandando uma saudação para a igreja de Corinto. Por isso que Paulo fala, todos os santos vos saúdam. Agora, a carta aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, todos os irmãos que estavam em Éfeso. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vejam, será que os bispos e diáconos não eram santos? É claro que eram. Eram também. Mas, olha que interessante, aqui tu identifica claramente. Né? Aqui os bispos, bispo é a mesma coisa que pastor, é a mesma coisa que presbítero. Tá? Tendo que, biblicamente, aqui no Novo Testamento, né, ele nos apresenta esses três termos como intercambiáveis. Falam da mesma função. Presbítero, pastor e bispo. Os três, não é uma hierarquia assim, né? Começa com o presbítero, daí vai para pastor, depois vai para bispo. Não. Bispo, pastor e presbítero significam a mesma coisa na Escritura. Falam da mesma função. São apenas perspectivas diferentes. Bispo é no aspecto de supervisor, pastor no sentido de pastorear, e presbítero no sentido de ser um ancião, né? Ser alguém mais maduro na fé. Mas as três palavras falam da mesma função. Tá? Interessante, né? Os bispos e diáconos, falando daqueles que são os oficiais da congregação. E todos os demais, ou seja, todo o restante da congregação, são chamados de santos. No final da carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 22, vai dizer assim, ó, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Por quê? Porque Paulo estava lá em Roma escrevendo a carta aos Filipenses, ele estava preso nesse tempo. E aí ele fala a respeito de todos os irmãos que estavam em Roma. E ele chama eles como? Todos os santos vos saúdam. Mas ele cita de maneira especial aqueles que estavam lá no palácio, lá mais próximo de César, né, do imperador, né, mas principalmente os que são da casa de César. O que nós vemos aqui? E aqui eu poderia, meus irmãos, ir citando texto após texto ainda. Né, não exaurir aqui os textos sobre essa questão, como né, o termo santos no Novo Testamento, e no Antigo também, ele se refere ao povo de Deus. Então, eu acabei não selecionando aqui, podia selecionar textos do Antigo Testamento. Se referindo ao povo de Deus como santos. É um nome que ele é usado para descrever o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas, o que o catolicismo faz? Ele pega e separa, né, como uma casta, né, tipo assim, como se fosse uma tropa de elite, assim, que esses são santos. E aí, e que eles entendem que esses santos, então, teriam méritos que poderiam ser distribuídos para o restante da igreja. O único, meus irmãos, que tem mérito é Jesus Cristo. É somente pelos méritos dele que nós podemos ter qualquer benefício. Sabe, por mais, assim, olha, perfeição de vida que nós tivéssemos, sabe, por mais excelente obediência que nós tivéssemos em nossa vida, nós não teríamos mérito suficiente nem para salvar a nós mesmos.
Que dirá, né, alguém conseguir mérito suficiente ainda, tanto por si como pelos outros. Misericórdia, sabe? Mas em todo tempo, né, no catolicismo romano, né, sabe, parece que é uma labuta assim, por retirar algo, né, da glória de Cristo. De várias e várias formas. Se tenta dividir a glória de Cristo, né, e diluí-la. Eclipsar a Cristo, né, colocando outros, né, à frente. Então a adoração, a veneração, né, tudo, né, a intercessão, tudo vai sendo, né, a mediação, a redenção, tudo vai sendo diluído, dividido, compartilhado, né, e tal, né, e Cristo, que sempre, né, é apresentado a nós, né, pelas Escrituras, como o nosso mediador, como aquele, né, por quem nós chegamos ao Pai, aquele que nos amou, que em seu sangue, né, nos lavou. Ele acaba sendo, nessa doutrina, né, diabólica do catolicismo, eclipsado, escondido, enquanto, né, outros são colocados à frente. Aí, uma das bases, né, que o catolicismo tenta usar, né, para defender a intercessão dos santos, né, mas agora entenda, né, intercessão dos santos no sentido, ou seja, aqueles que morreram, né, e que eles então intercederiam por nós. Uma das bases que o catolicismo tenta, né, num primeiro momento, são bases filosóficas. Por quê? Porque base bíblica eles não vão ter. Base bíblica eles não vão ter. Então, eles vão, né, a partir do quê? De uma posição, primeiramente, filosófica. Depois eles vão tentar usar alguns textos bíblicos e distorcer essas questões para querer jogar a questão da intercessão dos santos. Então, por exemplo, um dos que defendeu a intercessão dos santos foi o filósofo lá, o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um dos principais, assim, quando se fala em doutrina católica, esse é um dos principais, assim, dos doutores, né, da seita católica. O Tomás de Aquino ele usa principalmente dois argumentos, né? Quando surge a questão assim, tá, mas como é que os santos, né, que morreram poderiam conhecer as nossas orações, né? Ter conhecimento das nossas orações? E aí, a questão assim é interessante, né? Porque esses dias eu estava vendo um vídeo, né? Um vídeo de um canal, né, do YouTube católico, né, e eles defendendo, né, a intercessão dos santos, com base, né, nos argumentos do Tomás de Aquino. E eu tive que dar risada, eu estava assistindo junto com a Marina, né, porque eles falam assim, olha, os protestantes não levantam esses argumentos contra, mas mesmo assim, né, vamos falar deles, né? Ou seja, eles tentam defender algo ou refutar algo, né, com base em argumentos que nós nem levantamos, né, contra eles. É uma coisa tão, tipo assim, escanteada, né, que nem é o tipo de argumento que a gente vai levantar contra o catolicismo. Mas, né, quais são esses dois argumentos, né, que o Tomás de Aquino levanta? O primeiro, que os santos, né, eles iriam conhecer as orações, é porque senão a felicidade deles não seria completa. Assim, a felicidade dos santos no céu não seria completa se eles não soubessem tudo aquilo que toca a eles, tudo aquilo que está relacionado a eles. Então, se tem alguém aqui na Terra falando deles, ou falando, né, tipo, querendo pedir a intercessão deles e tal, Deus vai fazer com que eles conheçam, né, essa oração, né, porque senão eles não iam ficar felizes, né, tipo assim, não iam ter o gozo pleno da felicidade deles, se eles não soubessem tudo o que está relacionado a eles. É o like da rede social. Não. Daí tu fica assim, né? Tá, né? Então quer dizer que eles precisam. Se eu não souber de todos que estão falando de mim, né? Se eu não receber todos os likes ali, ver, né? Aí eu não vou estar feliz. Eu não vou estar feliz.
O segundo argumento, que Deus teria estabelecido uma ordem com mediadores para nos conduzir a Deus. Isso é interessante, hein? Porque tu vai falar, né, com alguns católicos, tá, mas Jesus é o único mediador. Eles vão dizer, sim, Jesus é o único mediador, mas... Jesus é o único mediador, porém... Jesus é o único mediador, entretanto, todavia, contudo... E aí vem, né, a doutrina, vem a heresia ali que simplesmente anula Jesus como único mediador. Assim, por um lado, parece que eles estão concordando, mas eles só concordam para depois anular a sua concordância, para se contradizer na sua, né, entre aspas, concordância. E dizer, sim, Jesus é o único mediador, mas... Né? E é interessante que a linguagem dos católicos atuais, na verdade, tanto de levarem, né, laçasse pela Escritura, eles vão meio que tentando moldar a linguagem deles. Mas os escritos antigos, que dão base para todas as doutrinas deles, os caras não tinham receio. O Aquino ali, Tomás de Aquino, não tinha receio de falar de mediadores, no plural. Ou seja, o histórico da doutrina deles entrega. Por mais que eles tentem esconder com uma nova linguagem, com novas palavras e tal, mas não importa, eu posso usar a linguagem que for. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? E o sentido é que sim, no catolicismo, santos, Maria e tudo mais, são mediadores. São mediadores. São intercessores, né? Tipo lá, juntamente lá, diante do trono de Deus. Aquilo que na Escritura é atribuído somente a Cristo. Somente Jesus é aquele que intercede por nós. À destra do Pai. Em nenhum momento é apresentado outros intercessores no céu. E aí, o catolicismo ele vai querer apresentar alguns textos. Né? Daí, qual é a tentativa deles de tentar provar, né, de que os, vamos dizer assim, os santos eles intercederiam por nós. Né? Primeiro, eles vão usar assim, o credo apostólico. Né? Porque no credo apostólico tem lá a expressão, né, que cremos na comunhão dos santos. Né? E aí eles entendem comunhão dos santos, que nós temos comunhão. Ou seja, que a comunhão dos santos não seria apenas, né, a comunhão que nós temos uns com os outros. O amor que nós temos, o compartilhar, sabe, essa vida, né, lado a lado, ombro a ombro, exortando-se mutuamente, né, as mutualidades, né, como nós vemos várias vezes, né, na Escritura, assim, né, esse amor mútuo, esse zelo, esse cuidado, né, todo esse aspecto, né, que envolve a comunhão. Né. No catolicismo, o termo comunhão dos santos não está restrito a isso. O termo comunhão dos santos é uma comunhão irrestrita, inclusive, né, dos vivos com os mortos. Eles entendem comunhão nesse sentido, que, ou seja, a pessoa morre, mas não deixa, a comunhão não é cortada, nós continuamos tendo comunhão com aqueles que morreram. Esse é o ponto. E aí, eles afirmam que nós, por isso que no catolicismo se faz tanto oração pelos mortos, missa de sétimo dia, né, ou seja, os que estão no purgatório, né, recebem as orações, e também eles entendem que os mortos oram por nós. E aí vem toda uma divisão que eles fazem. Eles dividem a igreja em 3 partes. A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante seria a igreja, né, digamos assim, os crentes vivos. Né? Entre aspas, né, digamos assim, os que estão aqui na Terra. Né? Porque já vou chegar num ponto, né, sobre esse termo vivos. Tá? Então, primeiro eles dizem, né, que, né, então a igreja militante é aqueles que estão aqui na Terra. Os que morreram, e na visão deles, eu já refutei, já tem, quem quiser depois assistir, né, tem um dos dias ali, eu falo sobre o purgatório, né, refuto essa heresia, né, do purgatório. Mas os que foram para o purgatório são a igreja padecente, né, ou seja, eles estão padecendo no purgatório para um dia, né, ir para o céu. E os que já foram para o céu são a igreja triunfante. Só que qual é o detalhe?
Eles dizem que, especialmente nessa igreja triunfante, eles dizem que eles são participantes. E é interessante porque Pedro vai falar o seguinte para nós aqui. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Tá? 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Diz assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha só isso, meus irmãos. Para que por elas, ou seja, as grandíssimas e preciosas promessas de Deus. Essas grandíssimas e preciosas promessas nos são oferecidas no Evangelho. E por essas promessas grandíssimas e preciosas, nós ficamos participantes da natureza divina. O que biblicamente significa isso? Significa que nós temos comunhão com Deus, que nós passamos a estar em Cristo e Cristo em nós, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Esse é o significado de sermos participantes da natureza divina. É no sentido de sermos habitados pelo Espírito Santo, sermos habitados pelo próprio Deus. Esse é o sentido. Mas agora, no catolicismo, eles entendem aqui que ser participante da natureza divina é praticamente ser divinizado. É como se tornar um Deus. É praticamente isso. Eles não chegam a falar com esses termos, né? Se tornar um Deus. Eles não chegam a usar esse termo. Mas, na prática, é isso que eles querem dizer. Por quê? Olha o argumento. Quando diz assim, tá, mas como é que eles podem, né, saber a oração? É porque daí vem a questão, né? Como é que um santo, como é que Maria, como é que Pedro, Paulo, qualquer um, né, dos santos que morreram, poderiam ouvir nossas orações? Se eles não são oniscientes, se eles não são onipotentes, não são onipresentes, somente Deus é. Como é que eles poderiam fazer para ouvir? Aí a argumentação de uns, né, como o Tomás de Aquino lá, ele dá a entender que Deus, né, digamos assim, faria eles saber, né, daria a eles esse conhecimento específico sobre eles. Mas tem outros que eles vão argumentar o seguinte, que os santos eles já estão na eternidade. Então eles estão num plano da eternidade. E se eles estão na eternidade, então para eles é tudo um agora. Né? Tipo, ou seja, no final de contas, dizer que os santos que morreram já estão na eternidade, né, e que então para eles seria tudo um agora e tal, é o quê? É dizer que eles se tornaram transcendentes. Esse é o ponto. O significado disso é que os santos teriam se tornado transcendentes. Porque somente Deus é aquele que sim tem uma visão, né, do todo, né, como um agora. Né? Ou seja, que Deus não é limitado, né, por passado, presente e futuro. Deus é o único que não é limitado pelo tempo. Todas as suas criaturas são e sempre serão limitadas pelo tempo, meus irmãos. A eternidade no que tange a nós, no sentido de vida eterna e tal, não é no sentido de transcendermos o tempo. Jamais nós transcenderemos o tempo. Jamais. Nós jamais nos tornaremos deuses. Essa é a proposta da serpente lá no início. Né? Aquela ideia, né? É tanto a intenção de Satanás de querer subir, se assentar no trono, ser semelhante ao Altíssimo, como é também o mesmo veneninho, né, que foi injetado lá no Éden. Então, quando o texto, né, ele fala aqui de ser participante da natureza divina, meus irmãos, não entendam que isso aqui significa que a gente vai, em algum momento, passar a nos tornarmos deuses. Jamais. Jamais. É só nós olharmos lá em Apocalipse, né, quando descreve lá o final de tudo, né, e descreve ali nós como, né, seres divinificados, algo do tipo. Não. Ó, Apocalipse 22, versículo 3 ao 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, nas suas testas terá o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo o sempre. Mas isso não significa que nós passamos por uma dimensão diferente, né, onde não existe mais tempo e tal, é a eternidade e tal. Não. Aqueles que morreram, em lugar nenhum da Escritura diz que eles foram para uma dimensão eterna e que agora estão fora do tempo. Em lugar nenhum da Escritura. Isso é uma invenção, é uma loucura da mentalidade dos católicos. Sabe, tanto Tomás de Aquino, o filósofo ali, como essas, de maneira geral, né, isso é tudo, né, essas doutrinas do catolicismo são meras filosofias. Não há base na Escritura. E o que a Escritura fala? Vamos lá, Colossenses capítulo 2. E versículo 8. Olha o que diz aqui, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. É exatamente o que acontece no catolicismo. O catolicismo tenta, né, fazer, né, as pessoas de presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não há uma doutrina fiel a Cristo. Não há um apego à doutrina de Cristo. Mas há sim um apego à tradição dos homens. Há um apego a filosofias e vãs sutilezas. E com isso eles tentam fazer os homens de presa sua. O que a palavra diz? Tende cuidado. Tende cuidado. Quero voltar aqui, né, falar um pouco sobre a questão da comunhão, né? Eu estava falando aqui sobre a comunhão, né? Mencionei que eles distorcem, né, esse aspecto de comunhão dos santos, né? E atribuem essa comunhão dos santos como se fosse uma comunhão irrestrita, né, com todos, né? Vivos e mortos, né? Vamos ler aqui alguns textos, né? 1 João, aliás, primeiro Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Diz assim, ó, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos gentios e eles a circuncisão. Vejam, comunhão. Quem é que está aqui? Algum deles estava morto? Não, né? Vivos aqui. Tá. 1 João, capítulo 1, versículo 3 ao 7. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Que é João escrevendo, né, para a igreja e para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Será que havia aqui alguma intenção, meus irmãos, de falar daqueles que já morreram? Não faz sentido nenhum. Uma maluquice querer atribuir esses textos que a gente viu até agora a alguém que já morreu. Interessante, aqui falou sobre a comunhão com o Pai e com o Filho. Né? A comunhão com o Pai e com o Filho. Não foi mencionado aqui o Espírito Santo. Né? Mas, abre para mim 2 Coríntios 13:14. Olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, e aqui menciona especificamente o Espírito Santo. E a nossa comunhão é uns com os outros. Mas não há um versículo da Bíblia que vai dizer que nós temos comunhão com alguém que já morreu. Nós tornaremos a ter comunhão com aqueles que morreram quando ressuscitarem entre os mortos. Quando ressuscitarem entre os mortos. Ou seja, no dia da segunda vinda do Senhor. O Senhor Jesus vai voltar nos céus.
os vivos serão transformados, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E todos juntos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Encontraremos o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor, e obviamente estaremos para sempre uns com os outros, e a partir de então, sim, tendo uma comunhão plena uns com os outros. Mas aí vai ter alguém morto? Não, porque os que morreram ressuscitaram. Então, né, em lugar nenhum da Bíblia se fala de comunhão com os mortos. Da onde sabe que eles tiram isso? É justamente das filosofias, das tradições dos homens, das imaginações, do coração, e assim por diante. E não da Escritura. Agora, tem o aspecto, né, que está falando aqui, né, sobre vivos, sobre mortos, né? Só que o que a Escritura nos apresenta sobre a questão dos mortos, né? Sobre consultar os mortos, invocar os mortos. Vamos ver aqui alguns textos, tá? Abra comigo Levítico capítulo 20, versículos 6 e 7. Levítico 20, versículo 6, ó. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Só volta ali. Aqui, meus irmãos, o termo adivinhadores, tá? Ela tem conexão com esse tipo de adivinhação aqui, esses adivinhadores aqui, é no sentido daqueles que invocam espíritos de mortos. Tá? Aqui poderia ser traduzido como necromantes. Tem algumas versões que traduzem, né, adivinhadores aqui como necromantes. Ou seja, é a adivinhação, a tentativa de adivinhar o futuro por meio da consulta aos mortos. Tá? Aí, versículo 7, ó. O que vai dizer? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, o que acontece? Nós vamos invocar os santos que morreram? Não. Pelo contrário. É justamente não indo em busca dos mortos é que nós vamos estar nos santificando e sermos nós santos. Agora, um pouquinho mais adiante, Levítico 20 ainda, versículo 26 e 27. Olha só. E ser-me-eis santos. Vocês que estão vivos, ser-me-eis santos. Porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Olha o próximo versículo. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, seu sangue será sobre eles. Aqui é justamente o quê? O que é espírito de necromancia? É justamente aquela, né, um espírito maligno que possuía, né, a pessoa e levava essa pessoa a querer consultar os mortos. É o que acontece hoje, por exemplo, no espiritismo, na Umbanda, né? Estão lá endemoniados e tentando, né, falar com espíritos, invocar espíritos, baixar espíritos e tudo mais. Então, essa prática existe muito proliferada no nosso país. É o que já acontecia naquele tempo. E qual é o padrão de Deus aqui? Deus já havia instituído na lei de Moisés, inclusive, a pena de morte para quem praticasse isso. A consulta aos mortos, né? Olha, vamos ver aqui outros textos, né? Deuteronômio 18, 11. Deuteronômio 18, 11. Ó, nem encantador. Volta um versículo anterior. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Tá? Então, padrão de Deus aqui, não há contato dos vivos com os mortos. E Isaías, capítulo 8, versículo 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que choreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus?
Ou seja, o povo não vai invocar a Deus, não vai orar a Deus, pedir a Deus, consultar a Deus, a favor dos vivos, consultar-se aos mortos. Olha o que Deus está questionando aqui. A favor dos vivos vai se consultar aos mortos. Não se vai ir diretamente a Deus, vai se ir até um morto. É isso? Mas, vamos lá. Aquele que morreu, tá, sendo consultado, né, ele poderia fazer alguma coisa? Né, sendo invocado, ele poderia fazer alguma coisa? Vamos abrir aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes 9. Versículos 5 e 6. Diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vamos lá, meus irmãos. Esse texto aqui, ele é uma, como é que podemos dizer assim, né? Uma espada de dois gumes, né? Ele corta para um lado e para o outro. Né? Ele é usado, por exemplo, né, pelos testemunhos de Jeová, pelos adventistas, né, por aqueles que defendem a mortalidade da alma. Então, que a pessoa que morre, né, tipo, a alma deixaria de existir, né, e não teria, tipo assim, entraria num vazio, né, simplesmente só voltaria a existir depois lá na ressurreição. Né? E não é isso que nós cremos. Nós cremos que a alma não morre quando o corpo morre. Jesus mesmo diz, né, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, que é Deus. Então, quando Jesus diz que alguém pode matar o teu corpo, mas não mata a tua alma, significa que a tua alma continua viva, mesmo quando o teu corpo morre. Ponto. E aqui eu poderia citar vários textos, né, que mostram, né, Paulo, e, aliás, depois eu vou abrir o texto ali, né, de Paulo, a esperança dele e tudo mais, né, que vai ser interessante para a gente abordar algo, né, sobre essa questão da intercessão dos santos também. Mas, o que acontece? O texto aqui ele não está afirmando que a alma morre. Tá? Ou seja, o texto não é um texto que pode, de fato, ser usado por aqueles que defendem o mortalismo da alma. Tá? Mas qual é o ponto? Vejam que, olha o que diz no final do 6. Já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, no que tange as coisas que acontecem aqui na Terra, os mortos, aqueles que morreram, não têm mais parte em coisa alguma. Ou seja, eles não têm mais nenhuma influência nas coisas que acontecem aqui na Terra. Então, por isso que espiritismo, né, tudo mais, balela. E no catolicismo, mesma coisa. Por quê? No momento que eu vou lá e peço oração para o santo vai lá, intercede por mim e tal, o que acontece? Esse texto aqui, a gente tem que tirar ele fora da Bíblia. Né? Porque daí eles estariam lá tendo, vamos dizer assim, influência e digamos assim, o amor, né, tudo mais, estaria, né, tudo, né, influenciando, né, as coisas aqui da Terra. Eles estariam lá intercedendo e fazendo e acontecendo e tal, né? Mas o que diz aqui? Já não tem parte alguma para sempre, coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando é que os mortos vão ressuscitar? É somente na segunda vinda de Cristo. Somente quando o Senhor Jesus voltar. É só a partir dali. E aí? É na condição de mortos que... Vê, os mortos, né? Eles morreram. Quando é que eles vão, digamos assim, novamente, né, ter alguma ação aqui na Terra? Os que morreram em Jesus. Quando ressuscitarem. Quando ressuscitarem. Aí sim. Ressuscitados, né? Ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e sim, nós reinaremos sobre a Terra. 1000 anos.
Mas agora é na condição de vivos e não de mortos. Então, o morto não tem influência sobre aquilo que acontece aqui na Terra. Aquele que morreu. Só que o catolicismo ele argumenta o seguinte. Mas para Deus todos vivem. E aí diz, não, eles não estão mortos. Eles estão vivos. Não estou consultando o morto, não estou invocando o morto. Eles estão vivos. Daí eles dizem que é como se fosse assim, tipo, sabe quando tu vai lá e pede pro irmão, ora por mim. Nós podemos fazer isso, pedir oração uns pelos outros? Podemos, né? A Escritura apresenta isso para nós. E aí eles confundem as coisas e colocam tudo no mesmo balaio, como se fosse, sabe, eu chegar para minha esposa e pedir, amor, estou passando por uma situação, ora por mim sobre isso. Eu chegar no meu irmão e tal, ora, né, tem essa situação assim, eu tenho desejo de fazer tal coisa, né? Intercede por mim e tal. Aí eles jogam na conta de que é a mesma coisa. De que pedir, né, para os santos intercederem seria a mesma coisa que nós pedimos uns para os outros aqui, orarmos e intercedermos uns pelos outros. Tá, mas eles estão mortos. Não, eles não estão mortos, porque para Deus todos vivem. Né? Eles citam o texto lá de Lucas. Vamos abrir ali. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Versículo... Vamos ver do versículo 32 em diante. É a situação do que os saduceus levantam, né, daquela mulher, né, que casa com um homem, não tem filhos, depois, né, ele tinha 7 irmãos. Né, aliás, ele tinha mais 6 irmãos, né, eram 7 irmãos. Né. Um vai casando e vai morrendo, e casa o outro e vai morrendo, e assim por diante, né, por fim morre a mulher. Aí diz assim, por último, depois de todos, morreu também a mulher. 33. Lucas 20, 33. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo, Jesus disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Uma coisa, para quem é que vivem todos? Para Deus, para ele. Ou seja, da perspectiva de Deus, todos vivem. Ok? Mas agora, da nossa perspectiva, Jesus está falando aqui, isso aqui é da nossa perspectiva? Porque se da nossa perspectiva também, né, vivem todos, então a Escritura não poderia mais se referir, né, especialmente porque muitas vezes no catolicismo se vincula isso, né, a algo que acontece após a ressurreição de Cristo. Mas aí simplesmente aconteceria o seguinte, após a ressurreição de Cristo, nós não poderíamos mais se referir, né, aos que morreram, né, como estando mortos. Todo o tempo a linguagem da Escritura deveria ser que eles estão vivos. Vamos ler aqui alguns textos. Hebreus 9, 27. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aliás, perdão, isso, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Bom, continua falando, né, de morrerem. Até porque um dos argumentos também do catolicismo é aquela frase de Jesus assim, né, que aquele que crê nele, né, não morrerá. Né? Também é um outro argumento que eles usam. Eles usam Lucas ali, né, para Deus todos vivem, e aquela palavra de Jesus, né, que aquele que crê nele, né, não morrerá. E aí então eles atribuem então que a pessoa não morre, né, ela continua viva. Por isso, né, não, a gente não está invocando o morto, a gente não está praticando necromancia. Porque a gente está pedindo a intercessão de alguém que está vivo. Esse é o argumento católico. Mas, né, aqui falou, né, que aos homens está ordenado morrerem uma vez.
Vindo depois disso o juízo. Aí, vamos ler aqui agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos... Não, peraí. Mas e os outros? Os que morreram não ficaram vivos também? Não. A linguagem bíblica é que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A questão é que no catolicismo eles vão confundindo, né, as coisas, misturando né, uma coisa com a outra e tal, e fazendo uma salada de frutas ali, para poder afirmar aquilo que eles querem afirmar. Essa é a questão. Eles não pegam as passagens dentro dos seus contextos. Eles simplesmente fazem a mistura que for para poder tentar embasar as heresias que eles ensinam. Vamos abrir aqui outro texto. Romanos 14, versículo 9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Peraí, mas não deveria estar tanto dos vivos como dos vivos? Não tem mais morto, né? Todo mundo está vivo. Então, para que falar de morto ainda, né? Isso que fala aqui, né, que Jesus morreu, ressurgiu e tornou a viver. E Ele é o Senhor dos que estão mortos e dos que estão vivos. Vai na sequência aqui ainda. Não, acho que tá bom. Vamos ver outro texto aqui. Ó. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os vivos. Não é os vivos. É os mortos. Os mortos. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Sabe, a Escritura não tem problema nenhum em chamar quem morreu de morto. Mas no catolicismo, para tentar justificar a necromancia que eles praticam, a invocar os mortos, aí eles dizem, né, não, é porque eles não estão mortos, eles estão vivos. Eles estão vivos. E aí a gente vai pegar, né, tem vários textos, né, que vai falar assim, que Jesus ele foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os vivos, por acaso? É isso? É dentre os vivos? Não, dentre os mortos. Nós temos assim, dezenas de vezes essa expressão. Ressuscitado dentre os mortos. Dentre os mortos. E a gente poderia aqui abrir vários outros textos, meus irmãos, mostrando, né, que quem morreu está morto. É referido como morto. E vamos lá. Se, né, vejam que essa questão, aquela expressão de Jesus, né, quando ele fala a respeito, como é que é? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Tá? E aí depois na sequência é dito que para Deus, né, todos vivem. Se o argumento então de que todos vivem se aplica, no caso, então deveria se aplicar desde Abraão, Isaac e Jacó, pelo menos, não é? Sim ou não? Não deveria ser aplicado desde Abraão, Isaac e Jacó? Então, se Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, e deveriam ser referidos, né, como vivos, uma vez que Jesus se aplica diretamente essa palavra a eles, e não não é que assim, depois que eu morrer e ressuscitar, aí a partir de então, né, todos vivem. Não. Jesus está falando de Abraão, Isaac e Jacó.
E quando ele fala de Abraão, Isaac e Jacó, vamos lá. Quando a lei de Moisés foi escrita, nós lemos ali em Levítico, nós lemos em Deuteronômio. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido ou estavam vivos ainda? Já tinham morrido. Quando Isaías escreve, a favor dos vivos se consultarão os mortos, Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos? Ou eles estavam vivos? Eles estavam mortos. Para Deus todos vivem, mas eles estavam mortos. Poderia, né, uma vez que na visão católica, né, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, poderia então, não pode consultar o ímpio, mas o crente que morreu pode consultar, né, porque ele está vivo. Saul então poderia estar desculpado, né? Saul, quando foi lá na médium lá de Endor, né, para tentar invocar Samuel e tal, então Saul estava desculpado, então, porque ele estava invocando um vivo. O Samuel estava vivo e não invocando um morto. Veja que no final de contas, né, por essa lógica distorcida do catolicismo, anula completamente o mandamento de Deus. E Saul, no final de contas, nem teria pecado. Porque ele estava ali consultando, no final de contas, né, conversando com um santo que tinha morrido, o Samuel. E eu não estou aqui, agora estou entrando no ponto, eu nem estou aqui argumentando que era o Samuel, de fato, com quem ele estava falando. Tá? Porque eu até entendo que aquela passagem não é Samuel, e sim um demônio, né, que se manifestou ali. Saul apenas interpretou, entendeu, né, que era Samuel. Mas o ponto é, da perspectiva de Saul, ele estaria, né, conversando com alguém que em tese estaria vivo, na visão católica. E aí nem estaria cometendo o pecado de necromancia, né, porque não era um necro, né, um morto, que estava sendo invocado, mas um vivo. Olha que loucura isso, meus irmãos. Olha que falácias são esses argumentos do catolicismo para tentar justificar o pecado deles, não só de idolatria, mas também de necromancia. E agora vou entrar num outro aspecto. Tá? Eu já comentei antes, né, sobre o argumento que eles lançam, né, sobre da participação na natureza divina. Aquele texto que a gente leu ali antes, de 2 Pedro, né, que fala de nós sermos participantes da natureza divina, está falando de algo do futuro, depois que nós morrermos, ou é um texto que já fala do presente? É um texto que já fala do presente, meus irmãos. Fala de todos nós. Então, se aqueles que, né, os santos que morrem, né, entrariam, né, num estado assim de tomarem parte nos atributos de Deus, de onisciência, de onipotência e tal, então por que os vivos não aconteceria isso? Porque o texto lá não está falando especificamente, né, quando morrerem se tornarão participantes da natureza divina. O texto, na verdade, ele está falando de maneira especial para quem está vivo. Para quem está vivo e não para quem não é uma condição de quando morrer. Vamos ler novamente ali, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Olha só, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado, no presente, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isso aqui, meus irmãos, é algo pro presente. Porque é no presente que nós somos participantes da natureza divina. Ou seja, é no presente que nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. É no presente que nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo, quando batizados no Espírito Santo. Mas agora, seja no presente ou seja no futuro, seja na vida ou seja na morte, algum dia nós nos tornaremos oniscientes, onipresentes ou onipotentes? Ou transcendentes? Jamais, meus irmãos. Jamais. Isso aí é divinizar o ser humano. Ou seja, é atribuir ao ser humano divindade. Atributos que são incomunicáveis de Deus. E, como eu já comentei outro dia, existem os atributos comunicáveis, né, como santidade, o amor, bondade, né, vários atributos de Deus, eles não são comunicáveis. Nós temos comunhão com Deus nisso, e Deus vai aperfeiçoando, né, isso em nós.
Óbvio que em nós é algo limitado e em Deus esses atributos são infinitos. Mas agora, no que tange a onisciência, jamais seremos oniscientes. Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Mas Deus jamais vai dizer assim, ó, sede oniscientes, ou um dia vocês serão oniscientes, porque eu sou onisciente. Não. Um dia vocês serão todo-poderosos, porque eu sou todo-poderoso. Jamais. Não existe isso na Escritura. Um dia vocês serão onipresentes, porque eu sou onipresente. Não, não tem isso na Bíblia. Mas para o catolicismo, isso acaba sendo, né, a prática dessa doutrina falsa de intercessão dos santos. Por mais que eles tentem, né, usar todo um malabarismo ali para dizer que não é bem isso e tal. Mas é isso. E tem um texto agora que eu quero abrir com os irmãos. Já estou encaminhando para o fim. Que é alguns textos, né, que eles usam como prova, né, da intercessão dos santos. Primeiro é Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 1. Em Hebreus 11 vai falar, né, aquela lista que a gente conhece, os heróis da fé. Lógico, de maneira informal, né, a gente conhece assim. Vai falar ali de Enoque, de Noé, Abraão, Moisés, né, Raabe, vários outros, né. E depois de citar toda essa lista, assim, né, de pessoas que pela fé agradaram a Deus, né, alcançaram a justiça, tudo pela fé. No versículo 12, do capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí eles atribuem que essa nuvem de testemunhas, né, seria, vamos dizer assim, aqueles que já morreram, né, que foram descritos ali no capítulo 11, que já teriam morrido e que estavam, vamos dizer assim, testemunhando. Tipo assim, nos testemunhando, sabe? Tipo, sendo testemunhas da nossa conduta. Que, meus irmãos, isso é uma distorção. Quando fala assim, ó, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não é que nós estamos aqui fazendo e todos, né, esses que já morreram estão nos observando. Não é nesse sentido que o texto diz assim, que eles são uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, no sentido, ou seja, eles deram testemunho. Olha só, é só nós lermos um pouco antes. Hebreus 11, versículo 2. Porque por ela, aqui por ela é pela fé, tá? Hebreus 11, 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eles alcançaram testemunho. Não é que eles alcançaram o poder de testemunhar todos os eventos futuros. Não é disso que está falando o texto. Eles alcançaram testemunho a respeito de que agradaram a Deus pela fé. Ou seja, tanto Deus testificou a respeito, né, da salvação deles pela fé, eles alcançaram esse testemunho, como eles foram testemunhas da verdade de Deus, da salvação de Deus. Pouco depois aqui, ó, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E assim vai falando desse testemunho deles, alcançado pela fé. E aí, por fim, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não tem a ver com eles estarem, testemunhando os nossos atos. É o testemunho que eles alcançaram pela fé. Não tem a ver com eles testemunharem, presenciarem as coisas que nós fazemos. Mas o catolicismo, por não ler as passagens, não interpretar, né, as coisas dentro dos seus contextos, vendo, né, o que vem antes, o que vem depois e tal, eles pegaram, né, pensaram esse texto, uma grande nuvem de testemunhas, né, estão na nossa volta, nos observando. É isso que eles chegam à conclusão. Esse, então, é um dos textos que eles tentam usar para provar a intercessão dos santos. Olha só. Outro texto. Apocalipse, capítulo 5.
Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Diz assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aí aqui, os católicos dizem, tá vendo, os 24 anciãos ali são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Isso é o que eles dizem, tá? E eles estão ali, com as orações dos santos oferecendo a Deus. Ou seja, né, nós intercedemos, né, pedimos a intercessão deles, eles estão ali intercedendo por nós, diante de Deus. Só que, para início de conversa, o texto não diz que esses 24 anciãos são os 12 patriarcas lá, né, Rubem, o José, né, o Judá, tal, né, das 12 tribos. Não diz que são esses homens. E não diz que os outros 12 são os 12 apóstolos. Em nenhum momento diz que são esses. Até mesmo porque João, ele está escrevendo. Né? Então ele estava ali se vendo, ele era um dos 24 que ele estava ali se vendo, assim, eu estou ali, né? Eu sou um dos 24 anciãos ali, né? Não, meus irmãos. Os 24 anciãos aqui, eles são simbólicos. E eles apontam para a totalidade da igreja. Para a totalidade do povo de Deus. Tanto da antiga como da nova aliança. Porque a igreja ela é composta por todos os salvos. Desde o Velho Testamento até o Novo. Todos são salvos por meio de Cristo. Por isso que é dito ali, digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto com teu sangue, nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Então, peraí, mas se é de toda tribo, língua, povo e nação, mas os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, eles não eram todos de Israel só? Como pode falar ali que eles foram comprados, né? Eles falando para Deus, né? Que eles foram comprados de toda tribo, língua, povo e nação. É óbvio que não são, então, literalmente, né, os 24 ali, né, os 12 apóstolos, que eram todos judeus, e os 12 patriarcas, todos filhos, né, de Israel. Então aqui, meus irmãos, eles são um símbolo de toda a igreja, da totalidade da igreja. E em nenhum momento é dito que quando, né, eles estão oferecendo, né, as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que eles estão fazendo um papel de mediação, de intercessão por nós. Não. De maneira nenhuma. Aí outro texto que também é usado, né, aqui de Apocalipse, para tentar provar a intercessão dos santos. Que é quando é aberto o 5º selo. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Aliás, 9, 10 e 11. Tá? Diz assim, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E aqui é o ponto, meus irmãos. Vejam, eles estão ali e de fato eles fazem uma oração diante de Deus. Mas eles estão intercedendo por alguém. Ajuda o fulaninho lá que tá, né, que me pediu uma oração aqui, agora, né, é isso que está acontecendo aqui? Eles estão intercedendo por alguém? Alguém pediu a intercessão deles, eles estão daí, né, fazendo essa mediação diante de Deus? Não, eles estão orando por si. Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue. Eles estão orando por si. E eles não estão pedindo, né, para Deus ajudar o ciclano, o fulano, o irmão que ficou lá. Não, é nada disso. Eles estão simplesmente pedindo o juízo de Deus. Por que eles entendem que ainda podem pedir sobre o juízo de Deus? Porque eles não ressuscitaram ainda. Então, se eles não ressuscitaram ainda, quer dizer que Deus ainda não julgou. É somente isso. O que eles estão? Eles sabiam do que se passava na Terra? Não. Eles só sabiam que Deus ainda não tinha exercido o juízo porque, né,
Senão eles já teriam ressuscitado. Aí era sinal de que, de fato, já terminou tudo. Né? E Deus já julgou. Mas agora, uma vez que eles ainda estavam mortos, né, eles rogam a Deus, né, que Deus julgue e vingue o sangue deles, dos homens maus, né, daqueles que habitam sobre a terra. E aí é dito, ó, foram dados a cada um cumpridas vestes brancas, foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus irmãos. Ou seja, aí eles são informados, ou não, ó, espere mais um pouco de tempo, porque ainda tem alguns que vão morrer também. Até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles são informados disso, somente disso, nada mais. Então veja que eles só tiveram, né, como saber algo, porque Deus fez eles saberem, e apenas daquilo que eles precisavam saber. Não, ainda falta completar o número. E é isso que eles precisam saber, e nada mais. Não é porque eles sabiam o que se passava aqui na Terra e tal, e tudo mais. Ponto. E é isso. E então, basicamente, né, esses 3 textos são os principais textos usados no catolicismo para tentar encontrar, né, alguma coisinha assim, né, para eles poderem fazer um malabarismo e tentar justificar a intercessão dos santos. Algum dos textos fala de intercessão dos santos aqui? Alguns textos mostram ali a gente fazendo pedido para o santo e tal. Né? Vamos lá, se essa doutrina fosse uma doutrina apostólica, né? Lembra que a igreja, né, ali em Atos 2, né, quando aqueles 3.000 são batizados, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se orar, né, aos santos que morreram fosse uma doutrina apostólica, Paulo muito bem, né, podia ter ensinado a igreja, por exemplo, a orar por alguns santos que haviam morrido, né? O Estevão. Estevão não morreu com Paulo presenciando a morte dele? Tiago já não tinha morrido? O apóstolo, o irmão de João? Herodes já não tinha degolado ele? Já. Não tinha tempo, então, para eles poderem ensinar, né? Vamos orar para São Tiago, vamos orar para o São Estevão, né? Interceder por nós, né? Lá diante do... Não poderia haver esse ensino na Escritura? Uma mençãozinha só, pelo menos, para a gente poder, né, saber que dá para pedir, né, para quem morreu e tal. Mas o que a gente vê na Escritura sobre isso? Simplesmente um silêncio absoluto. Pelo contrário, o que nós vemos as orações em todo o tempo, né? Os católicos dizem aqui, querer ir diretamente a Deus é porque tu é soberbo. Né? A pessoa, pedir ao santo é um exercício de humildade. Eles falam assim. Ai, por favor, né? Que argumento, né? E é interessante, nesses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz, né? Um apologista ainda na internet, assim, bem engraçado ele, assim, né? Lucas Banzoli. Né? E aí ele pegava uma lista, assim, né, de vários homens da Escritura, assim, orando, né, a quem? Obviamente, toda vez a oração feita diretamente a Deus, né, e como estava lá o padre, o Paulo Ricardo, né, padre Paulo Ricardo, né, é um padre que no YouTube, assim, até é bem famoso, assim, né, ele, né, daí tá lá numa pregação dele, lá na missa, lá e tal, e aí ele falando assim, dizendo, os protestantes, né, são orgulhosos, né, porque querem ir direto a Deus, né, e tal, né, são otários, chama a gente de otário e de orgulhoso, né, porque a gente vai direto a Deus e não recorre aos santos, né, e daí o Lucas Manzoli começa, né, a ler, né, tudo, né, né, Paulo, né, Davi, uma lista ali, né, tipo assim, os 20 homens e mulheres na Bíblia, né, orando diretamente a Deus, né, e todos, né, orgulhosos e otários, né, por estarem indo diretamente a Deus, segundo as palavras do padre Paulo Ricardo. Né. Então, assim, é o cúmulo, né, sabe? Tu fazer aquilo que a Escritura te dá o exemplo, aquilo que a Escritura te ensina a fazer, aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, né, porque a própria oração, né, do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, está orando diretamente. Todo o tempo a Escritura vai mostrar as orações diretamente a Deus. Mas daí agora, se a gente seguir o padrão bíblico de orar diretamente a Deus, aí a gente é orgulhoso e otário. Essa é uma piada. Né? Mas tudo bem. Vamos finalizar aqui o último texto, tá? A gente conclui, que é Filipenses capítulo 1. Vamos ver se
se fosse verdadeira, né, a intercessão dos santos, se os apóstolos, né, tivessem algum conhecimento dessa doutrina, né, será que Paulo teria escrito isso que ele escreveu aqui aos Filipenses? Vamos ler aqui, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 20 em diante. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Vamos lá, meus irmãos. Se nós formos analisar esse texto aqui e pensarmos por um momento, né, que fosse verdadeira essa concepção de que caso Paulo morresse, ele poderia estar diante de Deus intercedendo pelos santos. Intercedendo aqui pela igreja, né, dos Filipenses. Ele não poderia, né, então, né, estar promovendo, aliás, continuar promovendo um bem para a igreja dos Filipenses, ao poder continuar intercedendo por eles, né, e como os católicos dizem, né, que daí quando morre, né, daí vai lá, daí está aperfeiçoado numa visão beatífica, né, com toda essa participação, né, da natureza divina e tal. Ou seja, né, a intercessão, né, seria tipo, potencializada, seria mais forte ainda. Então o benefício que ele poderia, né, promover seria maior ainda. Mas vejam que, quando ele fala, né, olha só, ele estava em dúvida entre duas coisas, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para quem que era ganho o morrer? Para mim, ele fala. Ele não fala para nós. Porque a morte dele, uma vez ele morrendo, ele não poderia fazer mais nada pelos irmãos. Mas agora, ele seria beneficiado morrendo? Sim, porque ele pararia de sofrer, as perseguições, né, que tinham cessariam, e ele estaria imediatamente na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus. Ou seja, para ele era ganho. Por isso que ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Mas agora, olha só o 22, mas se o viver na carne, ou seja, se o viver aqui na terra, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. O que é que poderia aumentar o fruto da obra dele? Se ele permanecesse vivo. Porque daí ele ia poder continuar intercedendo pelos irmãos. Porque aí ele ia poder continuar evangelizando, pregando, sabe, escrevendo as cartas. Ou seja, o fruto só poderia haver mais fruto da obra dele se ele continuasse vivo. Se ele morresse, os frutos seriam só os frutos que houve até ali. Mas não aumentariam mais. Então ele precisava continuar vivo para que houvesse mais frutos. Mas agora, se ele morresse, ele pudesse interceder de uma maneira mais potente ainda, ele ia poder continuar produzindo fruto. E aí, na verdade, não teria, né, motivo nenhum para ele querer continuar vivo. Haveria só motivos para ele morrer. Não, acho que é melhor eu morrer mesmo, porque eu vou poder interceder por vocês de maneira mais fervorosa, mais intensa, mais poderosa. E não é isso o que está na mente de Paulo. A não ser que Deus não revelou para Paulo, né, e para nenhum dos apóstolos que quando eles morressem eles iam poder continuar intercedendo por nós aqui. O que é obviamente, né, uma loucura, né, supor um negócio desses. Aí ele fala assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas muito melhor para quem? Para a igreja dos Filipenses ou muito melhor para ele? Muito melhor para ele. Mas olha só o 24, mas julgo mais necessário por amor de vós
ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Ou seja, ele poderia, de fato, poder ministrar, poder fazer aquilo que só o vivo pode fazer. Interceder, orar, pregar, ensinar, ser um exemplo e tudo mais. Então, assim, aqui em Efésios 6, 18, e aqui eu finalizo, diz assim, ó, Efésios 6, 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O que acontece, meus irmãos? Aqui fala de uma oração, Paulo está, né, nos chamando, né, para orarmos aqui, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orarmos por quem? Por todos os santos. Ou seja, nós, os santos, podemos interceder uns pelos outros? Sim. Enquanto estamos vivos? Sim. Se os mortos pudessem interceder, Paulo poderia, né, mencionar, né, e tem o Estevão que intercede por nós, e tem o Tiago que intercede por nós, como eu já disse antes. Mas não. Nunca os mortos são referidos, né, como intercessores. Jeremias, Isaías, Abraão, Isaac, Jacó não poderiam também ser os intercessores? Não. Nunca a Bíblia vai se referir àqueles que morreram como intercessores. Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor no céu. Porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. E ele é o nosso intercessor. E nós, enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de podermos interceder uns pelos outros. Que façamos isso, que façamos aquilo que só podemos fazer enquanto estamos vivos. O benefício que nós podemos causar na igreja, nossos irmãos, a edificação que podemos proporcionar, os frutos que podemos ter da nossa obra enquanto estamos vivos. Que não sejamos enganados, né, achando que depois de morto poderíamos fazer alguma coisa. Não, é somente enquanto estamos vivos. Amém, meus irmãos?